A temática gases é uma temática muito interessante e às vezes o aluno se perde porque ele diz: mas vai começar a falar de transformações gasosas, de coisa que envolve equações. A equação é mais simples. Primeiro, o que é uma transformação gasosa? É você chegar e fazer isso aqui, ó. Mexer na pressão, no volume e na temperatura do gás. Eu posso aumentar a pressão, posso diminuir a pressão dele, eu posso aumentar o volume, posso diminuir, posso aumentar a temperatura, posso mexer nos três de uma vez. Posso. Isso se chama efetuar uma transformação gasosa. Então, a transformação gasosa é você mexer nas variáveis físicas de um gás. E a gente sempre tem uma condição que a gente chama de antes, que eu vou chamar de 1, e uma condição depois, que eu vou chamar de 2. Ou muitos gostam de chamar de condição inicial, condição final. Depende muito da pessoa, de como vocês queiram usar. Mas os autores gostam de usar o número 1 para relacionar o estado inicial do gás. E o 2 para usar, nesse caso, a condição depois ou final. Por quê? Eu posso ter uma condição inicial, por exemplo, eu posso ter uma pressão 1 inicial. E eu posso fazer uma transformação e chegar a uma pressão 2, o quê? Final. Então ele pode perguntar qual a pressão final, qual a pressão inicial, qual o volume inicial, qual o volume final. E a teoria cinética dos gases provou que a relação PV sobre T é uma relação sempre o quê? Constante. O que isso quer dizer? Que se eu tiver P1, um gás antes, um volume antes, em relação com a temperatura antes, isso sempre é igual a pressão depois, volume depois, temperatura depois. Isso sempre é igual a pressão no novo estado, volume no novo estado, temperatura no novo estado, e assim, sucessivamente. Mas eu não vou estressar com várias transformações consecutivas. Geralmente eu vou me deter a esse mecanismo, a uma pressão antes, um volume, uma temperatura antes, e uma transformação que vai levar o gás a uma nova condição de estado. Então, é uma condição de estado antes e depois. Essa equação, você pode olhar que ele só leva em consideração a pressão, o volume e a temperatura. Ou seja, ele não fala de massa. Isso quer dizer que ele está me considerando aqui que a massa ela é constante, não vai variar. E essa equação ela recebe um nome muito bonitinho chamado equação geral dos gases. Então, o que é uma equação geral dos gases? É aquela equação que você utiliza para efetuar uma transformação gasosa, sempre considerando a sua massa constante. Então, no problema ele vai falar assim: considere a mesma massa do gás, considerando que o gás não sofreu variação de massa. Então, ele não vai te dar essa informação de massa. Então, tu vai dizer: opa, dá para mim trabalhar com a equação geral dos gases. Só que quando a gente estuda o ambiente, a situação gasosa, a gente vai estudar um negócio chamado sistema. O que é o sistema? O sistema, nunca esqueçam disso, tá? O sistema é o que você está analisando. Por exemplo, se eu estiver analisando um pincel, o pincel é o meu sistema. Se eu estiver analisando, por exemplo, uma lagoa no ecossistema, aquela lagoa é o meu sistema. Se eu estiver analisando, por exemplo, o oxigênio dentro de um cilindro, o cilindro seria o meu sistema. Se eu estiver analisando uma fogueira, a fogueira é o meu sistema. Então eu posso entender o seguinte: o sistema ele pode ser um sistema chamado de quê? Aberto. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente pode ter um sistema aberto. Professor, o que seria o sistema aberto? Ele troca calor, troca energia para o meio externo, por exemplo, e troca massa, matéria. Por exemplo, quando você faz uma fogueira, o que acontece? Você bota muita lenha, à medida que queima essa lenha, vai sendo consumida e se resume praticamente aquele montante a um aglomeradozinho de cinzas.
mas a fumaça foi para a atmosfera. Então ela levou parte da matéria. Esse é um sistema aberto. Eu posso ter um sistema fechado. Eu posso trocar aqui nesse caso agora, ó, energia, mas eu não perco matéria. A matéria está conservada. Mas a energia eu posso trocar. Posso. Você pega uma garrafa de refrigerante, ela pode ficar gelada, pode ficar o quê? Quente. Mas sai o refrigerante se ela estiver fechada? Não. Mas a energia eu não posso trocar? Posso. E eu tenho também um sistema que a gente chama de sistema isolado. O que é um sistema isolado? É aquele que nem troca matéria, nem troca o quê? Energia ou calor no meio. Então o sistema, dependendo dele, eu posso ter aí um comportamento diferenciado. Nesse caso aqui dos gases, ele vai te dizer, considerando um sistema fechado, ou às vezes ele nem chegar a abordar, mas ele pode falar, considerando essas situações, aí você já sabe que pode acontecer alguns comportamentos. Aberto, tanto perde matéria como energia, fechado, perde só energia, mas não perde matéria, e não perde matéria nem energia. Mas é do sistema isolado, mais próximo do nosso cotidiano, uma garrafa térmica de café. Você mantém ela quentinha lá, ela nem troca calor e fica muito tempo. Minha assistente aqui, eu falei em café, como ela é viciada em cafeína, ela já ficou aqui tremendo. Mas meta aí, seu vai dar tudo certo, daqui a pouco você vai ter acesso a um cafezinho, daquele jeito, uma conversa boa, uma conversa aconchegante, de preferência no nosso clima, como a gente está falando também de temperatura, climatizado. Que aí o sistema é isolado, mas ele vai proteger muito mais. Isso ela já sabe que vai acontecer assim. Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou ensinar a vocês as 3 transformações que são mais comuns e que acontecem no sistema físico. Então, a gente vai falar sobre, ó, transformações gasosas. E sobre essas transformações gasosas, eu vou fazer aqui só um quadradinho aqui para organizar, ela segue a equação geral dos gases, que seria quem? Pressão antes, volume antes, sobre temperatura antes, é igual a pressão depois, volume depois e a temperatura posterior. Então, essa é a equação geral. Não precisa saber mais equações. Dessa equação aqui é a única que você precisa saber para trabalhar as transformações gasosas. Por quê? É dessa equação que eu vou deduzir as outras. Por exemplo, vamos falar de uma transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Aí muita gente diz, iso, eu já sei, professor, iso é igual. Então, igual a temperatura, ou seja, temperatura constante. A minha temperatura vai variar? Não vai variar. Então, a transformação vai ser assim, se está a 10 graus Celsius, no final vai estar a 10 graus Celsius. Então, eu posso tirar a temperatura da jogada. Quando eu tiro a temperatura da jogada, eu já visualizo a minha equação, ó. Tirando a temperatura, a expressão fica P1 é igual a P2V2. Eu tirei a temperatura da jogada. Preciso decorar a fórmula, preciso saber a geral. Isso daqui, ó, é uma igualdade de produtos. Isso quer dizer que é uma grandeza, ó, inversamente o quê? Proporcional. Se eu fizer uma relação PV aí, o gráfico vai ser uma hipérbole equilátera assim, ó, mostrando que à medida que eu aumento a pressão, o volume diminui. Eu aumentei a pressão, o volume diminui. E a temperatura é a mesma, então a influência vai ser só pressão e temperatura. Essa lei, ela é chamada lei de Boyle-Mariotti. Nome bonito, ó, para o filho. Boyle-Mariotti. Foi quem enunciou essa lei, fez experimentalmente. Outra transformação muito comum é a chamada transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? Ele é lá no bar. Isobárica. Iso igual. Bar, unidade de pressão. Então ele está me dizendo aqui que a pressão vai ser o quê? Constante. Se a pressão é constante, dá para me deduzir aqui a fórmula? Dá. Eu vou tirar as pressões da jogada. Ele está me dizendo que se for um ATM no início, fica um ATM no final. Posso tirar da jogada. Vai ficar como? B1 sobre T1 é igual a B2 sobre T2. Então posso fazer um gráfico também, não posso? Posso. Só que o gráfico aqui agora é um pouco diferente. Por que ele é um pouco diferente? Porque eu tenho uma igualdade de frações.
isso é uma grandeza diretamente proporcional. Aí é retinha. Isso quer dizer que se eu tiver volume e temperatura, à medida que eu aumento a temperatura, o volume também aumenta. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. E aí, eu posso ter outra transformação, que é chamada de isovolumétrica, ou a gente chama isso de isocórica. Tá? Então, ele vai falar que o volume aí é constante. Se o volume é constante, eu posso tirar ele da jogada aí, ó. Se eu vou tirar o volume da jogada, como é que vai ficar a expressão? Vai ficar agora, ó. P1T1 é igual a P2T2. Se eu fizer o gráfico, como é que fica? Pressão em função da temperatura. Também eu tenho uma igualdade de frações. O gráfico idêntico, diretamente, o que? Proporcional. À medida que eu aumento a temperatura, aumenta a pressão, ou vice-versa. De uma maneira proporcional. Então, quando eu for fazer problemas que envolvam transformações gasosas, eu tenho que levar em consideração essas leis. Essa segunda, a isobárica, quem enunciou ela foi o Gay-Lussac. Foi bonito, né? Gay-Lussac. E aqui foi a lei de Charles. Só uma questão teórica que pode aparecer para vocês. Show de bola? Isso é uma transformação gasosa utilizando equações matemática. A primeira que a gente aprendeu aqui é a equação chamada equação geral, que diz que a pressão, volume e temperatura é uma relação constante, antes e depois. Então eu posso calcular sempre a pressão antes, a pressão depois, o volume. Esse é o alvo, são as perguntas. E teoricamente ele pode abordar essas leis. Então, fera da oficina de estudos, não me erre isso. Pelo amor de Deus. O cheiro, até a próxima, viu?